pessoal. Então, nós vamos começar agora a aula sobre comunicação de notícias difíceis. Eu gostaria de citar que o Corém Minas Gerais elaborou alguns manuais a respeito de cuidados paliativos, especialmente um grupo que fazia parte de uma comissão que compunha a temática dos cuidados paliativos dentro da Câmara Técnica. E esse material específico de comunicação de notícias difíceis foi também elaborado pela Graziela Eugênio Tocafundo e Otávia Maria Silva Gomes Licarião. E eu vou falar um pouco para vocês agora a respeito dessa temática. Então, vamos lá. Para se falar de cuidado em saúde, é preciso perpassar pelo contexto das relações interpessoais. No relacionamento com o paciente e suas famílias, a equipe multiprofissional de saúde é diretamente responsável pelo processo de comunicação. Então, a gente sabe que quando a gente fala do processo de cuidar, ele está relacionado ao processo de relacionar, de relacionamento humano. Tem uma definição de cuidado que eu gosto muito, que é de Heidegger, que ele fala que o cuidado é ocupar-se do bem-estar do outro. E para ocupar do bem-estar do outro, eu preciso relacionar com o mesmo, e uma ferramenta magnífica, e eu acredito que a maior delas, para que eu possa entender quais são os sagrados, quais são os contextos do outro e do seu entorno, é por meio do processo de comunicação. De acordo com Segovia e Serrano, uma pessoa está mais humanizada à medida que está mais desenvolvida em suas faculdades intelectuais, em sua sensibilidade afetiva e em sua capacidade de estimar, escolher e apreciar os valores individuais. Portanto, desenvolver certas habilidades de comunicação é essencial para o processo de humanização. Então, nós precisamos utilizar dessa ferramenta, que é a comunicação, para que a gente consiga evoluir na lida do cuidado para com o outro. Historicamente, é interessante a gente trazer que o relacionamento da equipe de saúde do paciente tem se baseado em uma relação paternalista, através da qual o paciente e sua família, eles que deveriam optar pelo que é decidido, muitas vezes, pelo profissional de saúde. Historicamente, em muitos momentos, não há diálogo e a equipe de saúde decide determinadas atitudes, condutas, sem uma correlação e uma corresponsabilidade com a pessoa que necessita de cuidado e os seus familiares. Felizmente, esse cenário tem se alterado, garantindo dessa forma maior direito à autonomia do paciente. Porém, ainda assim, mediante uma notícia ruim, ao dar uma notícia ruim, como um diagnóstico delicado e que se estende pela assistência de enfermagem durante todo o processo de cuidar, há muitos profissionais que se sentem extremamente desconfortáveis no decorrer da conversa com o paciente e a família desse. Quando é necessário dar uma notícia difícil, uma notícia ruim, que pode alterar drasticamente a vida da pessoa e da família, nós, profissionais de saúde, ainda nos sentimos desconfortáveis. Comunicar notícias difíceis em saúde, sem dúvida, é uma ação reconhecida pelos profissionais de saúde como a que gera maior tensão e desconforto na prática diária. O que é, de fato, então, a comunicação? A palavra comunicação, ela vem do latim comunicare, que significa pôr em comum, compartilhar. É um processo de transmitir e receber informações e mensagens entre pessoas que estão integradas em um processo de comunicação. Pôr em comum, compartilhar. Através da comunicação, são estabelecidas as relações interpessoais, bem como transmitidos o conhecimento,
as experiências, os desejos, sentimentos e as emoções entre as pessoas. É interessante a gente compreender que, por meio do processo de comunicação, nós transmitimos especialmente as nossas emoções, os nossos sentimentos, muitas vezes, inclusive, valores. A comunicação é um processo de interação, do qual fazem parte elementos verbais e não verbais. Pois mesmo que as palavras não sejam utilizadas, a comunicação por expressão e gestos faz parte desse contexto. É muito interessante, segundo o Weil, em 2015, ele fala que na comunicação, os pensamentos e as intenções, ou seja, quando eu comunico com alguém, o meu intuito é que meus pensamentos e intenções cheguem ao outro. Mas o Weil, ele coloca que 20% dessas intenções e pensamentos são transmitidos com palavras. Porém, 80% com sinais paralinguísticos, ou seja, o tom da voz, a velocidade em que as palavras são ditas, e paraverbais, os sinais do corpo, expressões faciais, gesto, postura corporal, ou seja, então nós comunicamos com o outro, nós passamos as nossas intenções e pensamentos ao outro, mais com a comunicação não verbal do que simplesmente pelas palavras ditas. Isso faz com que a gente tenha bastante cuidado. Eu já deixo aqui para vocês uma indicação de um livro muito interessante, que é O Corpo Fala, que é de Weil e Tom Pacon, que eles trazem mais ou menos 350 ilustrações de expressões corporais que falam. Então, que a gente possa compreender que nessa interação relacional com o paciente, família, a comunidade, o nosso corpo fala o tempo todo, e ele que transmite os nossos desejos, intenções e pensamentos. Desculpa. Segundo o Manual de Residência de Cuidados Paliativos, agora de 2018, a comunicação ela é um processo, primeiro, dinâmico. Está em movimento constante e contínuo. Ele altera, ele pode mudar. O diálogo, ele é perpassado por um contexto histórico e cultural a todo momento. A comunicação é um processo inevitável. Mesmo no silêncio, nós falamos. Inclusive, tem uma frase muito interessante que fala que respeite as palavras, mas honre o silêncio. Porque o silêncio muitas vezes comunica. Ele comunica. O processo de comunicação ele é irreversível. Uma vez feito, não pode ser ignorado. Eu posso até mudar o contexto, mas o que foi falado foi dito. E, por último, ele é bidirecional. Ele tem emissor e receptor. Horas o receptor é emissor, horas o receptor é emissor. O emissor é receptor. Para que a comunicação seja estabelecida, comunicar é diferente de informar. Informar é verticalizado. Comunicar é horizontal. Horas eu sou emissor, ora eu sou receptor, para que o diálogo possa fluir. O maior problema de comunicação é que não ouvimos para compreender. Muitas vezes nós ouvimos para responder, para já dar resposta imediata, para já ter que falar para o outro. E eu preciso compreender que num processo de comunicação é necessário digerir a informação dita. E muitas vezes ela gera o diálogo, ou não. O diálogo, ele pode ser constituído no silêncio, porque, como a gente já disse, o silêncio fala. Nessa questão de falar e responder, o silêncio faz com que, como parte do processo de comunicação, o emissor compreenda que eu estou como receptor
digerindo as informações que foram faladas. Quais os tipos de comunicação existentes, então? A gente falou anteriormente, comunicação verbal e não verbal. A comunicação verbal é aquela que ocorre por meio de palavras, com o objetivo de expressar um pensamento, clarificar um fato ou validar a compreensão de algo, porém ela é insuficiente para caracterizar a complexa interação que ocorre no relacionamento humano. É necessário qualificá-la, dar qualidade à comunicação verbal. Oferecer-lhe emoções, sentimentos e adjetivos, para que seja possível perceber e compreender não só o que significam as palavras, mas os sentimentos implícitos na mensagem, que ele vem carregado de comunicação não verbal. Então, ela por si só é insuficiente, a comunicação verbal. Eu preciso compreender que a comunicação não verbal, que trata-se da dimensão não verbal do processo de comunicação, permite a demonstração e compreensão dos sentimentos nos relacionamentos interpessoais. Por meio da comunicação não verbal, eu emito os sentimentos, das intenções, dos pensamentos, mas por meio dos sentimentos e dos gestos, do tom de voz, da postura do corpo. Então, ela é qualificada pelo jeito e tom de voz com que as palavras são ditas, por gestos que acompanham o discurso, por olhares e expressões faciais, pela postura corporal, pela distância física que as pessoas mantêm uma das outras. Professora Maria Júlia Paz, ela traz uma citação em um dos seus livros falando da proxêmica. Essa teoria fala que 45 centímetros em torno do nosso corpo é muito pertencente a nós mesmos. Então, no processo de comunicação não verbal, eu tenho que me atentar o quanto eu me inclino, o quanto eu me aproximo daquilo que é do outro, o quanto o outro aproxima-se daquilo que é meu, nessa proxêmica, e até mesmo por suas roupas, acessórios, características físicas, fala de como a gente comunica na comunicação não verbal. Por favor. Vamos lá? Vocês cortam um pedaço, não é isso? Então vamos lá. Comunicando a má notícia. Primeiro, vamos lá. De acordo com o Silva, em 2009, uma má notícia pode ser definida como qualquer informação que altere de forma indesejada ou drástica a expectativa de vida do paciente, família, frente ao seu futuro. Por diversas vezes, os profissionais de saúde das mais diversas áreas se deparam com situações como essas. A exemplo da comunicação de algo desagradável. Por exemplo, o resultado de um exame ou condições clínicas que não sejam desejáveis. Isso propõe uma comunicação, fácil uma informação, mas se ela tem a capacidade de alterar de forma indesejada a vida da pessoa, a gente chama de má notícia. A habilidade de comunicar-se de maneira eficiente e correta é dever de qualquer profissional de saúde. A gente precisa, de alguma forma, estarmos capacitados para comunicar e comunicar notícia difícil. Sobretudo, no que a gente fala em cuidados paliativos, nas condições ameaçadoras de vida de algumas pessoas, é muito comum a gente ter que conviver com notícia difícil e má notícia. Uma notícia difícil de ser dada e uma notícia que muitas vezes altera drasticamente a vida da pessoa e da família. Então, nós precisamos nos capacitar para isso. Atualmente, existem várias ferramentas que podem ser usadas para que se possa fornecer clara e objetivamente a notícia, atentando-se para a individualidade da situação
e a cada dinâmica familiar, de modo a respeitar e validar as emoções que virão a seguir. Então, nós precisamos utilizar de algumas ferramentas propostas, e eu trago duas aqui, para que a gente utilize dessas diretivas, dessas primícias, para que a gente possa comunicar uma má notícia, uma notícia difícil, de forma eficaz. De acordo com Borges e Júnior, estratégias previamente estudadas servem para guiar adequadamente a comunicação, facilitando seu sucesso. Porém, vale salientar que são ferramentas adaptáveis. Por favor, que jamais sejam engessadas. Protocolos devem ser trilhas e não trilhos. Trilhos, quando eu tenho um trilho, tenho uma máquina em cima do trilho. Se esse trem de ferro sai do trilho, ele tomba. Trilha é algo que eu faço, eu posso parar um pouco, eu posso sair um pouco, voltar e seguir o meu caminho com o objetivo fim. Então, que a gente utilize das ferramentas, dos possíveis protocolos de comunicação, não como algo engessado, mas como uma ferramenta que te guia no processo de comunicação e que deve ser individualizado. A estratégia mais amplamente usada para comunicação de notícia difícil é o protocolo Spikes, que consiste em 6 passos, conforme descritos a seguir. Eu vou apresentar cada um deles detalhadamente para vocês. O Spikes é um acrônimo. Nós vamos tratar de cada um desses itens que compõem a palavra, o acrônimo Spikes. Primeiro é o S. Setup. Prepare-se. Todas as vezes que a gente vai comunicar uma notícia difícil, a gente precisa preparar para gerar essa notícia. Antes de encontrar o paciente, então, reflita sobre o caso. Desde dados técnicos até as suas próprias emoções relacionadas àquele paciente, àquela família. Como eu estou para poder fazer essa comunicação? Qual o contexto do caso como um todo para poder fazer essa comunicação? Compartilhe suas impressões e medos com a sua equipe. Fale com eles antes. Inclusive, eu estou com medo. Eu estou achando que ele não vai ficar tão bem. E eu queria dividir isso com vocês antes. A gente já dá uma quebra. A gente já consegue, de alguma forma, inclusive emocionalmente, dividir com alguém esse sentimento. Porque não é bom também dar uma notícia ruim. Se possível, esteja acompanhado de outros profissionais que estão envolvidos com este paciente. Médicos, outros enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem. De preferência, não esteja sozinho. Prepare um lugar adequado, de preferência privativo, calmo, silencioso, onde todos, de preferência, possam estar sentados, inclusive você, sem nenhum aparato que te distancie do outro. Por favor, desligue os aparelhos celulares, as pagers. Deixe desligado. É um momento de preparação para comunicar uma notícia difícil. Não normalize uma comunicação difícil. O P. Verifique as percepções do paciente. Quando você estiver diante dele, da família, de preferência que ele não esteja só, ou que a família não esteja só, comece perguntando ao paciente ou à família quais as impressões ele tem quanto às condições dele. Ou seja, o que já lhe foi dito sobre sua doença? O que ele entendeu sobre a indicação de ter realizado novos exames? Quais suas expectativas frente a esses resultados e frente à doença e tratamento? Quais seus objetivos? Eu preciso conhecer o que ele sabe, quais os seus objetivos, quais as suas expectativas. Ao invés de começar falando para ele o que eu quero falar, vamos ouvir dele. Às vezes aquilo que eu estou cheio de medo para comunicar, e ele já sabe aquilo. E ele já me traz aquilo no primeiro momento. Fique muito atento. Muito.
há sinais não verbais de desconforto e de possível negação, como evitar alguns tópicos e demonstrar otimismo excessivo. Observe, se ele nega a situação, se ele fala que não sabe nada, ou que ele demonstra um otimismo que o que você vai falar contradiz totalmente o que ele vai falar. Estes o auxiliarão a entender como provavelmente esse paciente ou essa família vai lidar com a má notícia que está por vir. Se ele fantasia, se ele otimiza, se ele nega, mais difícil será a compreensão da notícia difícil a ser dada. Então, no primeiro momento, é um momento para que a gente possa perceber junto ao grupo como estão essas pessoas que vão receber a notícia. Peça permissão para falar. Descubra o quanto de informação ele deseja saber. Alguns estudos mostram que a maioria dos pacientes e das famílias, eles querem saber da condição. Eles querem ser informados da doença, do prognóstico, mas isso não é universal. E, principalmente, talvez esta não seja a hora que o paciente esteja aberto para receber essa informação. Ele pode até querer, mas naquele momento ele fala, eu não tenho vontade de saber. Pode conversar com a minha esposa. Eu não quero saber sobre isso. Ou eu não estou preparado emocionalmente hoje, eu não estou bem. Eu tenho que compreender, porque nesse momento eu estou pedindo permissão, eu não invado essa pessoa. Eu peço permissão. Algumas sugestões de como abordar o paciente é: temos os resultados dos seus exames, por exemplo. Essa seria uma boa hora para conversarmos sobre isso. O senhor gostaria de receber todas as informações acerca do seu exame, da sua doença, dos procedimentos? É uma forma de perguntar se ele está pronto, se ele quer receber. Alguns pacientes gostam de saber todos os resultados, mesmo quando as notícias não são boas. Outros preferem somente as questões mais importantes. Outros ainda preferem que alguém da sua família saiba e esteja a par de tudo. Então é interessante a gente perguntar como que o senhor acha melhor? Que as comunicações sejam feitas com o senhor, com o seu familiar, e se for familiar, com quem o senhor quer que eu converse? E deixe isso registrado, é importante. O K, passe a informação. Aqui é a informação propriamente dita. Após ter se certificado de que o paciente está aberto a receber esta informação, foi a etapa anterior, este é o momento de dar de fato a notícia. Com os passos anteriores, você provavelmente pode entender melhor o possível impacto desta notícia para o paciente. Então, comece alertando que a notícia não é boa. Por exemplo, acredito que as notícias que estão por vir não são muito boas. Você já prepara ele, inclusive. Isto auxiliará o paciente a se preparar para receber alguma informação. Use a linguagem adequada. Evite termos técnicos exagerados. Seja direto. Evite frases muito longas, porque às vezes a ansiedade é mais sua do que a deles de receber a notícia. Então precisa ser claro, objetivo, usando palavras simples. E aí retome as percepções prévias, que é o passo 2 da percepção, depois que eu falei o que eu precisava. O senhor lembra que pedimos aquelas tomografias para checar como a quimioterapia estava funcionando? Então, infelizmente, agora os exames mostram que. Entende? Eu retomo, porque eu coloco ele numa ordem cronológica para poder falar com ele sobre o procedimento. Um outro exemplo, por exemplo, ele não vai ter alta naquele dia. Alguém está hospitalizado, eu posso falar, você lembra que a gente falou que dependia de algumas questões para que o senhor tivesse alta? Pois é. Pois agora a gente precisa falar que, nesse momento, o senhor não vai ter alta. O senhor vai precisar ficar com a gente esse final de semana para que nós da equipe possamos observar melhor o seu quadro. Então, eu retomo cronologicamente aquilo. Faça pausas após cada notícia difícil, após cada má notícia. Pelo menos 10 segundos. Sabe para quê? Para dar espaço ao paciente demonstrar suas emoções, absorver as informações
inclusive questionar o que foi dito. Evite falar sobre os próximos passos logo após a notícia. Sempre que se recebe uma notícia, uma informação de grande impacto emocional, tende-se a não escutar mais nada que foi dito depois. Então, falou, o senhor não vai ter alta hoje. Eu sinto muito. Mas dê pausa. Ele vai digerir, ele vai processar, ele vai trazer suas emoções. E agora, a emoção propriamente dita, seja empático. Permita reconhecer a dor do outro. Permita reconhecer as emoções do outro. Não negue suas emoções. Evite frases como, não fica triste. E sim, somente acolha. Acolha. Faça a acolhida. Fique em silêncio quanto for necessário. Demonstre sua frustração em dar essa notícia. Eu gostaria de ter te dado notícias melhores. Infelizmente, eu também estou triste. Caso o paciente chore, aguarde que ele se restabeleça. Ofereça lenços, um copo de água, ou toque nos braços ou ombros, caso pareça adequado, caso ele permita. Resista à tentação de tentar melhorar a situação, como, por exemplo, propor um novo tratamento, sabidamente não benéfico, ou de dizer, tudo vai ficar bem, vamos continuar na luta, o senhor vai sair dessa, e outras expressões do gênero, quando aquilo não for real. Essas respostas geralmente são uma reação à nossa frustração e sensação de impotência, e podem apenas criar falsas expectativas e futuros sofrimentos ao paciente. Quando o paciente estiver mais calmo, pergunte se há dúvidas ou questionamentos. Acolha. Acolha o sofrimento. Acolha o sentimento. Por último, sumarize. Resuma e discuta a proposta futura. Faça um resumo de tudo que foi dito, de forma bem sucinta e objetiva, e combine com o paciente ou a família os próximos passos, por exemplo, discutir novos tratamentos, propor novos exames, marcar um novo encontro para discutir a proposta com o paciente e demais familiares. Isso é muito comum para nós quando alguém em fase avançada de doença se mostra com uma lesão de pele e a expectativa dele é tratar e curar a lesão, e você percebe que a doença de base já o consome tanto que aquela ferida não tem condições de ser fechada, por exemplo. E o que eu vou trabalhar é a manutenção da saúde e a prevenção de agravos. Então, quando eu preciso comunicar com ele que essa lesão, por ansiedade dele, da família, não está manifestando uma evolução de cicatrização, eu preciso ter clareza, não trazer falsas expectativas, não tirar esperança, que é uma por dia, mas esperança de momentos melhores, de condição de possível não piora daquela condição que a lesão já está, e já trago nesse momento final um resumo. Então, conforme a gente conversou, uma notícia que não é muito boa que eu preciso te dar, né? Estou repetindo, é que a gente não vê muita expectativa de cicatrização desta lesão. Nós vamos continuar te acompanhando, não justifica o abandono. E aí a gente vai falar de próximos passos. Nós vamos continuar os curativos para que essa lesão não venha a ter mau cheiro, não aumente o tamanho, para que você não se sinta incomodado de fazer aquilo que você precisa enquanto rotina diária, e mostre os passos que você vai seguir para isso. Reforce a continuidade do cuidado. Independente de haver ou não tratamentos possíveis, evitando a sensação de abandono. De preferência, marque um novo encontro o mais breve possível, para que ele não se sinta abandonado. Cheque a compreensão do paciente sobre tudo que foi dito e os próximos passos. Essa nossa conversa fez sentido para o senhor? Se fosse contar isso para um familiar que não está aqui hoje,
Como você contaria o que eu conversei com você para ele? Para a gente checar. O que combinamos para o futuro? Ficou claro para o senhor? O que o senhor entendeu? Cheque a informação. Reflita com os demais membros da equipe sobre esta conversa e peço que todos prestem maior atenção ao paciente e às suas demandas nos próximos dias, reforçando o acolhimento e intensificando o cuidado. Envolva, se você é enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfermagem na conversa. Às vezes o pessoal de nível superior reúne para conversar, determina uma conduta, conversa com o paciente e a família, e isso não é passado para o técnico e o auxiliar. Eu tenho que envolvê-lo nessa conversa. Até porque, sobretudo, ele está diretamente vinculado à assistência íntima e direta a esse paciente durante o dia, com mais afinco, com mais intimidade. Então, que a gente possa fazer esse compartilhamento. Epa. Outra ferramenta bem usual seria a tradução do protocolo SPIKES para o protocolo que a gente chama de paciente, que funciona da mesma forma. Esse protocolo, ele fala, o acrônimo é paciente ao invés de SPIKES e é preparação, avaliação, convite, a informação, a emoção que eu acolho, o não abandono e o traçar planos e estratégias. Ele corresponde mais esmiuçado ao protocolo SPIKES. Quem quiser ler mais sobre o assunto, bastante interessante. Algumas regras que eu considero de ouro para a comunicação de notícia difícil ou de uma má notícia, que consta no Manual da Academia Nacional de Cuidados Paliativos em 2012, é muito interessante. Procure um ambiente adequado. Antes de falar, pergunte, peça licença. Exemplo, com licença. O senhor me permite falar? Inicie a conversa com perguntas abertas. O senhor gostaria de conversar sobre o seu adoecimento, o seu tratamento, a sua condição? Averigue o que o paciente já sabe. O senhor poderia me falar sua trajetória até aqui em relação ao seu adoecimento? Entende que é o protocolo SPIKES e o protocolo paciente? Avalie as condições emocionais dele. O senhor me permite continuar? O senhor gostaria de continuar a conversa? Transmita informações com clareza, objetividade e compaixão, em fazendo para ele aquilo que possa, inclusive no processo de comunicação como um todo, fazer com que ele se sinta cuidado, usando uma linguagem clara. Ofertar apoio emocional. O senhor e sua família não estarão sozinhos nessa trajetória. Pode contar conosco. Nós estaremos junto com vocês. Assegure a continuidade do cuidado, jamais o abandono e planeje o segmento. SPIKES e pacientes, como dicas, não como protocolo. Então, nós temos ferramentas que nos ajudam a trilhar caminhos para comunicar uma notícia difícil. Em relação ao aspecto legal, é interessante a gente visitando, né, a Lei Federal 7498 de 86, que dispõe que compete ao auxiliar de enfermagem integrar a equipe de saúde, o que reafirma a competência legal que todos os profissionais de enfermagem, tanto os auxiliares, os técnicos e os enfermeiros, possuem para participar das equipes multidisciplinares, multiprofissionais da assistência à saúde. E fala que ao enfermeiro cabe privativamente a execução da consulta de enfermagem, da prescrição da assistência de enfermagem e da execução de cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. É interessante que essas comunicações difíceis, porque são condições frágeis, seja feita pelo enfermeiro. Como integrante da equipe de saúde, ou seja, nos contextos multidisciplinares de assistência, o enfermeiro possui amparo legal para participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde multidisciplinares. A comunicação em saúde, especialmente envolvendo informações que podem trazer mudanças significativas para o paciente e seus familiares, muitas vezes sigilosas, devem ser tratadas com devido respeito pelos profissionais de enfermagem.
e registrado o que foi dito, como foi a condução do processo, adequadamente, nos prontuários dos pacientes e documentos próprios de anotações assistenciais. Trata-se de um dever do profissional de enfermagem, previsto na resolução do COFEN 564/2017, registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. É interessante que as pessoas perguntam muito se o profissional de enfermagem pode comunicar óbito. Em relação a esse processo de comunicação de óbito do paciente, informa-se que a Lei Federal 12.842 de 2013 dispõe como atividade privativa do médico a atestação do óbito, exceto em casos de morte natural, em localidade em que não haja médico. Portanto, os profissionais de enfermagem possuem também a competência legal para participar da comunicação do óbito do paciente como integrante da equipe multidisciplinar após a constatação do mesmo pelo profissional médico, de acordo com o disposto na Resolução COFEN 564/2017, reforçando o descrito no artigo 43. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte é uma obrigação da enfermagem. Cabe ao enfermeiro, no âmbito da equipe de enfermagem, definir no plano de cuidados de cada paciente quais profissionais poderão participar desse processo, considerando a individualidade de cada paciente, família, interação construída com a equipe multidisciplinar. Então, é interessante a gente compreender que o profissional enfermeiro ele tem, por direito, comunicar, caso seja necessário, após a atestação do óbito, com a família. É interessante entender que no nosso Código de Ética fala no artigo 43 que é nosso dever respeitar o pudor em qualquer ciclo da vida e cabe ao enfermeiro elaborar esse plano de cuidados, tendo em vista a individualidade de cada paciente, quem deverá participar, inclusive se o técnico e o auxiliar estará ou não com ele. Aqui eu trago algumas referências para vocês dessa nossa aula. Essa nossa aula também consta nos manuais que o Corém-MG, né, elaborou e produziu em 2018, 2019, sobre os cuidados paliativos. E eu trago aqui todas as referências que a gente usou e o meu muito obrigado.